Enfim, em 2006, fazem apenas 6 anos, a boa notícia. O sociólogo César Calegari decretou uma vitória da luz. Fernando Haddad, na época ministro, homologou 7 de julho de 2006. O parecer 38 de 2006 do Conselho Nacional de Educação, que torna obrigatório o ensino da filosofia e a sociologia no ensino médio de todas as escolas públicas e privadas do país. Oba, né, gente? O relator do processo, o próprio César Calegari, disse: quem ganha com a decisão é o Brasil e os jovens que terão a oportunidade de serem sujeitos da sua própria história. Pergunto para vocês: vocês se lembram de quantos milhões de telefonemas foram dados em favor dessa votação? Nenhum. Naquela época não tínhamos as redes sociais, e-mails, era a nossa maior modernidade. Mas ninguém ligou. Oi? Orkut, sim, tinha, mas eu não me lembro. Pois é, mas nada. Sabe essa coisa? Se você vota a favor da filosofia para que ela fique no programa, diz que X. Se você vote para que a filosofia saia do programa, diz que X. Nada disso, nenhuma mobilização. Aliás, se vocês olharem nas suas agendas, vejam onde é que estavam no dia 7 de julho de 2006. Poucas escolas deram a notícia, poucas. Na PUC eu implorei, e de fato o Sérgio Murilo, sempre a favor dessa luta, colocou uma faixa do veto ao voto. Mas eu garanto para vocês que pouca gente leu aquela faixa, ou entendeu aquela faixa. Que nas aulas naquele dia, nas escolas, ninguém falou nesse assunto. E, no entanto, é motivo para comemorar. Aliás, as universidades não gostam de discutir isso, né? Bom, se no pós-guerra Iásperes perguntava, em tal contexto, qual é o papel da filosofia? Nós, então, também perguntamos, em tal contexto, qual é o papel da filosofia? Ele, pós-guerra, se referia à escolha entre 2 abismos. Deixarmos-nos tombar no abismo da ruína do homem e do universo, com a consequente extinção de toda a vida terrena, ou cobrar ânimo para nos transformarmos, dando surgimento ao homem autêntico, ante o qual se abrirão possibilidades infinitas. São 2 abismos. Não é nenhum maniqueísmo. Ou a gente sucumbe, ou a gente alimenta o homem autêntico. A resposta, para isso, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser cotidiana, ela tem que ser expressa em projetos reais, como esse aqui. E repetir essa questão sempre. Qual é o papel da filosofia nesse contexto? E não pode ser outra, a não ser essa que Iásperes formulou. Aspas. A filosofia ensina, pelo menos, a não nos deixarmos iludir. Não permite que se descarte fato algum e nenhuma possibilidade. Ensina a encarar a catástrofe possível. Em meio à serenidade do mundo, ela faz surgir a inquietude, mas proíbe a atitude tola de considerar inevitável a catástrofe. Com efeito, apesar de tudo, o futuro depende também de nós. Quando vocês passearem aqui pelo quadro, vão ver que esses períodos estão aqui organizados, ordenados, e nós deixamos propositadamente uma parte pós 2011, dados de 2009, escrito assim: o futuro, 2 pontos, em construção. Somos nós que temos que preencher esse quadro. Ou preencher, ou já encomendar no cemitério mais próximo a plaquinha. Aqui jaz, descanse não em paz. Que a filosofia nunca vai descansar em paz.
Mas se deixarmos nas escolas da forma como os professores são tratados, a começar pela vergonha do salário, da remuneração baixíssima, não haverá futuro para a filosofia, não construiremos nada. Sabem que há pouco tempo os governadores foram a Brasília protestar contra a proposta do aumento do piso salarial. Uma vergonha para nós, uma vergonha. Foram protestar contra o aumento do piso salarial. Deviam ter ido protestar a favor de aumentar aquele piso salarial. Não, eles querem baixar. Isso não tem um mês, gente. Então, se me perguntarem, estamos com tudo resolvido? Não, estamos cheios de perguntas, agora mais do que nunca. Porque agora nós temos a força das redes sociais, certos esclarecimentos e um lugar da filosofia, não é mais a coitadinha, deixa eu estar aqui. Não, nós temos que chegar na escola como professores de filosofia. Não é aquele que mexe com a filosofia e não tem o que fazer. Não é aquele que tem a vocação para a filosofia e, portanto, não precisa receber. É aquele que trabalha com a filosofia e pela filosofia e em favor da educação do país. Para repetir Paulo Freire, na sua penúltima carta, se a educação sozinha não muda o mundo não muda sem a educação. Eu acrescento, sem a educação filosófica e as interrogações que ela nos põe, nós não fazemos a educação nesse país. Nem no ensino médio, nem no ensino universitário, que uma coisa está ligada à outra. Se os professores universitários insistirem em permanecer na Torre de Marfim, cuidando das suas próprias teses, nós não teremos crianças, jovens e adolescentes capazes de conviver sequer com o seu vizinho mais próximo, já que a intenção da lei é formar para a cidadania, para a ética e para a cidadania. Então, a pergunta que eu deixo é, o que é essa cidadania? Né? O que vamos fazer para uma filosofia formar professores, formar alunos, como formar professores que sejam também formadores? Essas são as interrogações. O que fazer para que a filosofia seja respeitada como disciplina e não como apêndice, que na hora que o ministro da Educação tiver um outro interesse político, onde é que nós vamos cortar? Na filosofia. Recentemente, muitos aqui devem ter visto que na reintrodução obrigatória, que as escolas tiveram pelo menos um ano para cuidar do assunto e não cuidaram, a briga era, eu vou perder aula. O de matemática falava, mas eu não vou perder, porque matemática tem 5 aulas, não posso ficar com menos de 5, a matéria é muita. E o conteúdo da filosofia não é muito, não? Só de história nós temos 2.500 anos. E mais ainda, eu não quero ser aqui, fazer o papel do arauto da má notícia, mas há uma carta, está na internet, vocês podem linkar se quiserem, do pessoal do sul, do Paraná. Sabem que no Rio de Janeiro está correndo um projeto de lei para diminuir a carga horária da filosofia. Assinado fevereiro de 2012. Depois nós achamos aqui na internet. Tirar, reduzir. Depois de tanta luta, reduzir. Então, se a gente cochilar, você sabe aquela história de ficar à espreita? Sabe numa guerra, quando a gente tem que revezar? Ninguém pode dormir ao mesmo tempo? Nós estamos nesse momento, nessa situação. Alguém tem que ficar acordado. Porque se cochilarmos, a filosofia vai sair de novo. Vai sair também se os professores, que não são professores,
estiverem na rede pública fazendo o que estão fazendo. Por exemplo, ensinando qualquer coisa. Um dia enche o quadro com Kant para o aluno calar a boca. No dia seguinte dá uma prova sobre pré-socráticos, porque assim ele presta atenção. No outro dia, ele não sabe o que vai fazer, está exausto, com certa razão, pega o primeiro estagiário que ele vê na frente e fala, toma que o filho é teu. Então, desse jeito, nós não temos escola, nós não temos educação, nós não temos sequer filosofia. Então, é preciso permanecermos em vigília. E a melhor figura que eu tenho para isso, para insistir nesse estado de vigília, que é um estado de interrogação, porque quem dorme não pergunta. Por isso eu falei que a história de presença, ausência e muitas interrogações, é nos lembrarmos de Sócrates, lá no banquete. Depois que todo mundo falou, depois que todo mundo bebeu bastante, dançou, depois que eles foram dormir, Alcebiades, o mais beberrão de todos, foi dormir, Sócrates vai lá, gentilmente, cobre Alcebiades e vai embora, não para dormir, para que a razão permanecesse vigilante. E é isso, eu acho, a nossa tarefa. Por hora é isso. Muito obrigada.